Olá, queridos. No meu último vídeo, eu falei sobre o evangelho que confronta, o evangelho que bate de frente com as mentiras e que denuncia as mentiras, as injustiças. E eu não vou falar disso novamente, mas algo está ligado a isso. Está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Eli era um sacerdote do Senhor e estava deixando que o pecado crescesse em Israel, dentro da sua própria casa e do templo. E Deus puniu severamente Eli e seus filhos. E hoje nós vemos mais ou menos isso. As igrejas não estão pregando o evangelho da forma que deveria pregar. Muitos pastores estão mais preocupados em agradar do que anunciarem o peso que o pecado tem sobre o homem e a ira de Deus sobre sobre o pecado e sobre o homem que peca. E então por isso o mundo está aí, crescendo em pecado. Eu acho que a igreja pode fazer muito mais. Eu creio que a igreja deve fazer muito mais do que está fazendo ultimamente. Em meados do século XVI, na Suíça, em Genebra, Calvino e seus seguidores achavam que só a palavra de Deus poderia tirar das trevas aqueles homens que viviam em pecado. E a igreja pregava 6 sermões por semana, 3 aos domingos, 1 às segundas-feiras, 1 às quartas-feiras e 1 às sextas-feiras. E, queridos, hoje as igrejas estão pregando 2, quando muito 3 sermões, cada vez menores, o tempo cada vez mais exíguo, perdido entre as muitas, inúmeras oportunidades. Alguns chegam a dizer que no final quase do tempo do culto, quando falta 20 minutos, 30 minutos para terminar as 2 horas e pouco de culto, dizem: vamos para a parte principal. Um paradoxo. Outros dizem: não, essa não é a parte principal. Todas as partes são importantes, são iguais. Não são iguais. Não são iguais. No culto, a palavra de Deus sendo anunciada, sendo pregada, sendo entregue ao povo, é a parte principal. Não podemos comparar, mas hoje os homens comparam. O momento da pregação, da mensagem da palavra de Deus, com o momento com danças ou coreografias. Não podemos comparar isso. Não tem comparação. A palavra de Deus está acima disso. Entretenimento é entretenimento. A palavra de Deus é algo mais sério. Não que não possa ter entretenimento, não que não possa ter apresentações, mas nós não podemos ir eliminando a palavra de Deus. Um outro dia, numa igreja, de tantas apresentações, sobrou 15 minutos. Foram mais de 2 horas dentro daquela igreja. E ficaram 15 minutos para a palavra. 15 minutos de mais de 120 minutos. 15 para a palavra. Nós não estamos dando a importância que a palavra merece. Nós estamos querendo nos divertir dentro da igreja. E igreja não é lugar de diversão. Cinema é lugar de diversão. Parque é lugar de diversão. A igreja não. Nós podemos nos divertir, nos alegrar na igreja sim, ouvindo a palavra, sabe, nos constrangendo diante de Deus, tentando nos santificarmos. Essa é a verdadeira alegria. Isso traz paz, traz conforto. Mas quem entende isso hoje? Que possamos compreender isso, que possamos pregar um verdadeiro evangelho, um evangelho que pode fazer tinir os ouvidos, mas que vai glorificar a Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te capacite para anunciar o seu evangelho, o evangelho da paz, o evangelho de luz, o evangelho que salva, que cura e que liberta, para a glória do Senhor e não nossa. Amém?
Deus abençoe a tua vida.